Hoje é ao vivo, pessoal, ó. Manda aí essa mensagem, 992517882. O celular tá na mão aqui, ó. A gente vai começar a ler essas mensagens aqui hoje. Muito obrigada por sua presença diária, segunda a sexta, 6h30 da manhã no canal 17, Rede TV, e às 22h30 aqui na TV Gazeta. Muito obrigada. Hoje, na hora de ser ao vivo, os telespectadores podem interagir com a gente, 92517882, mandar sua mensagem. A sua participação é importante, até para a gente criar a nossa pauta, né, Ada? Para a gente discutir junto com todos, apresentar as demandas, poder buscar as soluções. E isso que é importante, né? Dar o resultado e a resposta para a sociedade. Oi. Estamos aqui mais uma vez, telespectadores. Obrigado pela participação de todos vocês e pela audiência também. Espero que vocês gostem do nosso programa ao vivo. Gente, hoje nós estamos recebendo o diretor comercial da CAERD, que é o Fabrício. Seja muito bem-vindo, Fabrício, aqui no nosso programa hoje. É sempre uma honra poder conversar com pessoas que possam trazer a solução do problema. O Fabrício é um deles. Muito obrigado pelo convite, vereadora Ada, deputado Jesuíno, Iane. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, principalmente para falar de um assunto tão controverso quanto é o saneamento básico e de imenso interesse de toda a população, pois a população, de uma forma geral, faz uso do saneamento básico em um determinado momento, em todos os dias da sua vida, seja a drenagem, seja a água tratada ou o esgoto tratado, que ainda não é uma realidade, principalmente aqui na nossa capital de Porto Velho. Pois é, Fabrício, justamente, isso é uma pauta interessante, falar sobre essa situação, que hoje em dia a gente vê muito alguns locais onde existe lá a fossa e um poço artesiano. Como que resolve esse problema? A que ponto a CAERD ela pode estar interferindo nisso, ou a prefeitura, ou a postura? Eu queria saber como que a gente pode resolver essa problemática hoje. Bem, principalmente pela falta de esgoto tratado na nossa capital e o convívio dessa fossa séptica, que infelizmente, tem que ser dessa forma, por não termos o esgoto. As pessoas convivem com a fossa e geralmente com o poço artesiano, muitas das vezes tendo a água tratada disponível. Nós temos muitos casos aí em escolas públicas e particulares, hospitais particulares, principalmente, hotéis também, em que as pessoas não têm o esgotamento sanitário e, consequentemente, tem aí a fossa séptica e ainda fazem o uso do lençol freático. Ou seja, há uma convivência da fossa, o destino aos resíduos sólidos que ficam ali no terreno da pessoa e fazem uso aí do lençol freático através de poços artesianos, cacimba, o que a pessoa está, muitas vezes, na grande maioria das vezes, fazendo o consumo de água imprópria, água contaminada, água com coliformes fecais. Isso trazendo sérios problemas para a nossa população. Fabrício, a gente discutiu muito no início de 2016, era a questão do bairro novo, né, que é o esgoto. Cerca de 3%, né, de Porto Velho tem esgoto. Esses 3% em locais que são feitos por empreendimentos, né, privados. A CAERD, qual é a progressão da CAERD quanto à chegada da água potável para os moradores de Porto Velho, o esgoto? Como é que está esse andamento? Bem, a água tratada, ela está avançando muito. Nós temos aproximadamente hoje, na cidade de Porto Velho, 40% da cidade, da área atendida por água tratada. Mas o governo do estado, com recursos do PAC, as obras de finalização para o atendimento na grande maioria da cidade já estão bem avançadas. Nós temos uma previsão para ir meados do ano que vem, de meados para o final do ano que vem, para atender a 100% da cidade, a cidade na sua totalidade, com a água tratada. É um progresso muito grande. As obras já estão acontecendo, as captações, o aumento da estação de tratamento também já está acontecendo, as obras estão acontecendo. Elas estiveram paradas por muito tempo, devido a sérios problemas com as empreiteiras Andrade Gutierrez.
e as tubulações também já estão prontas, as redes. Ou seja, daqui para o ano que vem, meados do ano que vem, nós teremos aí a capital de Porto Velho sendo atendida com água tratada. Mas vai chegar a 100% mesmo? 100%, nós não utilizamos essa expressão 100%. Nós utilizamos a universalização. Ano que vem, Porto Velho será atendido com a universalização da água tratada, pois a implantação de novas redes vai ser sempre necessário, pois a cidade cresce, às vezes num ritmo muito maior do que as redes possam ser atendidas. Uhum. Quero mandar um beijo aqui para o Rian Douglas, meu filho que está assistindo o programa. Ele falou, mãe, manda um beijo para mim. Que bonitinho, né? Eu quero mandar um beijo para a Patrícia Rolim, que está assistindo a gente. Ah, que legal. Então, Fabrício, essa questão da universalização vai chegar nos distritos? Inclui os distritos? Bem, a tendência é que sim. Quando é feita a assinatura da concessão entre a concessionária e o município, no caso a CAERD e a Prefeitura de Porto Velho, é feito um plano de metas de investimento, no qual esse plano de metas de investimentos deve ser cobrado pela Prefeitura e atendido pela concessionária, que é a CAERD. Os distritos, todos eles estão contemplados nesse plano de metas de investimentos. É porque hoje eu fui procurado, Fabrício, por alguns moradores. Ali por trás do Alphaville tem um bairro que é uma ocupação, mas já tem asfalto, já tem algumas áreas. Aí a senhora perguntou, deputado, me prometeram que a água seria encanada, mas não passaram com a tubulação. Esses locais que não passou a tubulação, vocês irão passar? Nova Esperança 2, se não me engano. Eu não tenho exatamente as localizações que já tem rede, mas a tendência é nós universalizarmos e, aos poucos, implementando as redes onde ainda não tem. O próximo passo, o passo maior e mais importante, é a finalização da captação e o aumento da estação de tratamento de água, que vai atender onde já existem essas redes implantadas. Então, nós tivemos 2 dias com falta de água. A gente viu aí, foi noticiado, inclusive. Exatamente, foi comunicado pela CAERD. E quais são as motivações? É por conta de que está tendo essa? Exatamente por conta dessas obras. Muitas adaptações, muitos dispositivos estão sendo colocados. A sistematização, a setorização que está acontecendo hoje no caso de faltar água em um setor, a cidade toda não vai ser penalizada por conta de um setor problemático. Nós fecharemos apenas aquele setor e o restante da cidade vai continuar sendo atendido. Fabrício, queria que você pudesse fazer um esclarecimento aqui no programa sobre essa questão aí dos cortes, né, do asfalto. O pessoal fala muito, é a CAERD que está cortando o asfalto. E eu queria esse esclarecimento à população. Bem, apesar da população ter o entendimento que as obras são da CAERD, a CAERD ela não está realizando nenhum tipo de obra desse. As obras são feitas pelo governo do estado, como eu falei anteriormente, com recursos do PAC e contrapartida do próprio governo do estado. Então, essas obras que estão sendo feitas são obras do governo do estado. Existe uma superintendência do governo que cuida especificamente dessas obras de saneamento que estão sendo realizadas hoje. Futuramente, quando as obras estiverem prontas, a CAERD receberá essas obras e passará a administrar, ou a CAERD ou algum outro ente que esteja atendendo essa concessão de água tratada. E é importante ressaltar, porque assim, os moradores que hoje não têm água potável em casa, e que quando chega, né, a alegria ela toma conta daquela residência. Porque é muito difícil, você tem que estar ligando bomba o tempo todo para poder estar subindo. Eu já morei em casa assim também, né? Que a gente tinha o poço e tinha que estar ligando a bomba para poder subir para a caixa para a gente poder ter água na torneira, ter água no chuveiro. E aí quando chega diretamente, isso é muito legal, sabe? Eu acho... E o pessoal fica feliz com isso. Então, tem todo esse processo, que é um processo bem difícil, né? Porque ali é desgastante, que o carro cai no buraco, até que seja resolvido aquele problema
de rasgar, de cobrir de novo aquele asfalto, de retornar, mas a alegria de quem recebe a água em casa é sem dúvida a melhor parte de tudo isso. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Os bandeiras de Rondônia, nos orgulhamos. Nós, os bandeiras de Rondônia, nos orgulhamos. Voltando agora do intervalo, hoje a nossa conversa aqui é com o Fabrício, né, representante aí comercial da CAERJ. E eu estava comentando sobre essa situação da alegria, né, dos moradores, dos contribuintes, que quando chega a água na residência, apesar de todo o transtorno de estar rasgando o asfalto, né, e a demora para ser coberto. E assim, Fabrício não cuida dessa parte, mas é da CAERJ, né? De alguma forma cuida da parte que vai chegar em casa, né, Fabrício? Eu sou da área comercial, da área da cobrança, faturamento, arrecadação, mas a gente está muito familiarizado com esses problemas que as obras causam. Infelizmente, não há como fazer uma obra, uma reforma, seja ela uma reforma grande, uma reforma pequena, uma obra grande, uma obra pequena, que não tragam transtornos. Essa experiência a gente está tendo aí, até naquela obra da Duque de Caxias, uma obra relativamente pequena, que tem trazido muitos transtornos, muita reclamação. Ou seja, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Transtornos vão ter. Toda obra ela traz esse tipo de transtornos. E a gente tem procurado, a superintendência tem procurado, na medida do possível, solucionar os problemas da forma mais rápida possível. Mas uma pergunta assim, Fabrício. Nasquelas discussões que nós tivemos na sede de audiência de instrução, na Assembleia Legislativa, audiência pública, tu falou de um decreto do Gerônimo Santana, se não me engano, ele é bem antigo, que reza que os consumidores eles devem ter reservatórios. O que tu pode falar desse decreto? Até para... Exatamente. O decreto 4334 de 89, feito lá pelo Gerônimo Santana, o primeiro governador eleito do estado de Rondônia, há muito tempo atrás, em 89, ele reza o seguinte: toda casa, toda residência, toda unidade consumidora deverá ter a sua reservação proporcional à quantidade de pessoas daquela residência. Ou seja, existe a possibilidade da intermitência, de o fornecimento da água não ser contínuo. Prevendo isso, já o legislador, naquela época, já se preocupou em ditar as regras para que a pessoa não seja desassistida. Ou seja, existe uma norma da ABNT falando da reservação mínima para cada casa, que no caso aí são 160 litros, levando em consideração que uma pessoa consome 160 litros por dia, né? O cálculo deve ser feito em cima dessa média aí. Seria aí uma reservação aí em torno de 2.000, 3.000, 4.000 litros por residência, para que no dia em que aconteça a intermitência, a pessoa não esteja desassistida. É diferente então da energia elétrica, tu não tem como guardar, reservar exatamente, ela, é uma né? questão lógica, né, que a gente conversou aquele dia. Faltou energia, não tem como armazenar energia. A água tem, a água deve ser armazenada para que a pessoa possa usar nos dias de intermitência, no dia de desabastecimento. Então, para você, consumidor que estava aí, não tinha ciência, inclusive muitos não tinham, essa discussão, por isso que é bom que o Missão Rondônia vem para esclarecer de uma forma imparcial, trazer as informações necessárias para os consumidores, para os telespectadores que estão acompanhando a gente agora. Então, a água tem um decreto de 1989 do Gerônimo Santana, que reza que o consumidor deve ter um reservatório de 2 a 4 mil litros, dependendo do total de pessoas que residem no local, né? Exatamente. Quanto maior for a reservação da residência, menor vai ser a possibilidade da pessoa ficar sem esse líquido tão precioso que é a água, que quando realmente eu me coloco às vezes no lugar do cidadão, do consumidor, e entendo a revolta muitas vezes quando falta água na casa daquela pessoa, que eu sei que é um transtorno gigantesco.
A pessoa ficar sem água, ficar sem lavar louça, ficar sem lavar roupa, ficar sem água até para beber às vezes. E, Fabrício, uma coisa que está acontecendo muito, não sei se vocês estão acompanhando isso. Vários empreendimentos, eu não sei, exemplo, Bairro Novo, outros empreendimentos aqui que estão se instalando em Rondônia, em Porto Velho, eu não tenho informações que existe esses reservatórios. Então, o que deve, então, a CAERD? Tem que notificar os empreendimentos para fazer os devidos ajustes? Como é que vai fazer isso? Bem, nós temos notificado, nós estamos tendo problema hoje ali na Zona Sul, principalmente porque o abastecimento da Zona Sul é feito por poços artesianos. E nessa época do verão agora, o lençol freático ele reduz muito a sua produção. O nível dos poços artesianos ele baixa muito, então nós não conseguimos atender satisfatoriamente alguns condomínios, principalmente na Zona Sul. E a falta de reservação desses condomínios, principalmente Rio Verde, Rio Bonito e aqueles Morada Sul também, a reservação deles não é apropriada, ou seja, é muito pequena. Às vezes são condomínios muito grandes que, por não possuírem a reservação adequada, que seria a reservação apoiada, que é a cisterna, e a elevada, que é a caixa d'água, como chamam, mas é um reservatório elevado. Por serem deficitários, eles passam por muitos problemas, esses condomínios. E a CAERD, geralmente, ela se torna culpada por falhas estruturais, né? Estruturais nesses projetos. São falhas que deveriam ter sido sanadas lá atrás, nos seus projetos executivos. Quando as grandes construtoras chegam, elas deveriam pensar na reservação mínima de cada empreendimento. Bom, gente, nosso programa é ao vivo. Eu quero ler aqui a mensagem da Idnei, que está falando assim: boa noite, vereadora Dantas. Eu moro em frente ao Colégio Joaquim Vicente Rondon. Nós tínhamos um horário comunitário de futebol, pois a diretora falou que não existe mais e acabou com o nosso futebol. Eu queria sua ajuda para nós voltarmos a jogar nosso futebol. Sem falar que a nossa turma, que comprou a rede, né, e do teto, alugamos um andame para colocar a rede, fizemos a soldagem da trave. Então ela levou melhorias para a escola. Então, Ednei, eu vou verificar. O Colégio Joaquim Vicente Rondon. É agora estadual? tem que verificar se é estadual ou municipal. Estadual, isso aí, sinceramente, eu fico observando. A escola é de todos, a escola é da comunidade. A direção que faz isso, sinceramente, ela não pensa, sabe, na segurança, no bem-estar das pessoas que utilizam. Se for estadual, amanhã eu estou falando com o secretário de Educação, tá? É o meu compromisso falar com essa cidadã. Amanhã eu estarei encaminhando o ofício, chamando o Val. É bem que esse secretário aí, ele não participa das reuniões, só manda ofício, mas a gente vai encaminhar o ofício solicitando de imediato que libere a quadra que os jovens, as pessoas estão utilizando, né, as crianças, possam utilizar esse ambiente para praticar esporte. Quer dizer que é mais salutar então que a pessoa fique nas esquinas utilizando droga, fazendo o quê? Ficando de forma ociosa? Isso é um absurdo, sinceramente, são coisas que eu fico olhando por parte de alguns que parece que tem cabeça não sei de quê, de camarão, porque para fazer um negócio desse é impensado. Eu fico transtornado. Se for a escola estadual, pode ter certeza que a responsabilidade eu vou buscar resolver essa situação sim, que é uma pouca vergonha, que eu acredito que os debates que a gente tem na questão de segurança, a gente discute sempre o policiamento comunitário, integração com a sociedade, e essa participação das escolas, os diretores têm ciência disso. Aí quando eu vejo essa vedação, eu também quero buscar por que houve essa vedação. Vai que houve algum problema, alguma coisa assim. Mas se não teve isso, sinceramente, vai voltar a ter essa prática de esporte. Sim. Nós temos aqui uma pergunta também de uma telespectadora. Ela pergunta ao Fabrício se vai existir uma tarifa diferenciada para consumidor de baixa renda. Muito bem, boa pergunta. Na verdade já existe. É a tarifa social, no qual o usuário paga R$15 por 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos são 10 mil litros. Ou seja, para que ele tenha acesso a essa tarifa social, é preciso que ele esteja cadastrado no CAD único, seja beneficiário de algum desses benefícios sociais. E o CAD único, ele é um cadastro nacional. Salvo engano, as pessoas que estão cadastradas lá, que têm uma renda de até R$1.800. Exatamente. Não seja possuidor de mais de um imóvel, é outra regra. E trazer os documentos necessários, a gente analisa e
vai estender o benefício para esse usuário também, que é fantástico. Esclarecido, né? E olha a importância do programa ao vivo. Nós já temos uma resposta aqui da escola. Ela é municipal. Só Pronto. fazendo uma correção, a escola sim é municipal. Então, secretário Marcos Aurélio, amanhã estarei lá, viu? Para poder fazer a reivindicação da Ednei. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui. Depois do intervalo eu vou fazer essa pergunta. Deixa eu ir para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Rapidinho. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Hora do intervalo, estamos aqui. Hoje o programa é ao vivo, encaminhe sua mensagem aí pra gente, 992517882, tá? Nós estamos lendo aqui no ar. Como essa agora aqui do Márcio, lá do bairro Lagoinha. Um abraço, Márcio. Ele diz o seguinte: gostaria de dar uma ideia. Por que ao invés de quebrar o asfalto, não quebra a calçada, né? Para poder passar os canos. Então, Fabrício. Muito bem, Márcio. Eu acho que eu vou te contratar para engenheiro. Márcio, é o seguinte, a rede, ela passa, é uma rede só, e ela atende os dois lados da rua. Se a rede passasse na calçada, de qualquer forma teria que quebrar a rua depois para passar para o outro lado. É uma questão muito simples. Por isso que é feito já no meio da rua, e quando é necessário fazer a extensão de rede para a casa do usuário, a distância é bem menor para ser feita essa extensão de rede. Eu ouvi também o Wilton, que é engenheiro do PAC, né, que está cuidando dessa parte dessas obras. Ele falou o seguinte, que a calçada ela é mais vulnerável também. Então é muito mais difícil fazer uma canalização pela calçada, até porque ali o consumidor, o cidadão, né, alguém pode vir quebrar a calçada. O asfalto já é mais difícil. E nós temos um caso aqui em Porto Velho, em determinado bairro, que as casas elas avançaram. A rede pública, que era próxima à calçada, ficou dentro da casa do usuário. Todos aqueles usuários, do dia para a noite, deixaram de usar a água da CAERD, ou seja, eles fizeram a ligação, porque a rede pública estava passando dentro da propriedade deles, com o avanço da calçada. E é um problema que... O socialista estava tendo esse problema também. É um problema que a gente correria se fizesse na calçada. Então, Fabrício, uma pergunta. Até hoje a gente está esclarecendo vários pontos, né? Entre estes a questão de armazenamento da água, né? Reservatório. Mas assim, naqueles debates surgiu uma indagação que Rondônia tem uma das maiores taxas de cobrança, né, no caso da água. Eu queria que tu me explicasse se é a maior a tarifa de água e os motivos que levam a ter essa tarifa. Bem, realmente, Rondônia, nós temos uma das maiores tarifas, exceto de Paraná, que tem uma tarifa diferenciada, porque de Paraná tem uma agência reguladora que regulou essa tarifa lá no município de Paraná. Mas a gente vai... Mas é menor em Ji-Paraná? De Paraná é um pouco menor, por conta da agência reguladora. Né? Mas o que a gente vai passar a adequar conforme a gente está abastecendo, conforme a gente está regularizando. Foi uma espécie de penalidade que nós sofremos lá em Ji-Paraná, porque não abastecíamos de forma satisfatória o primeiro e segundo distrito. Vale salientar, deputado, que o problema de Ji-Paraná está praticamente resolvido lá, as obras estão bastante avançadas, inclusive as obras de esgoto sanitário já iniciaram lá de Paraná, ou seja, de Paraná e Jaru vão ter água e esgoto universal. Em Ji-Paraná e Jaru, as obras já iniciaram. Tá? Porto Velho é uma realidade um pouco diferente, mas a presidente da CAED, que também é da superintendência do PAC, tem buscado de forma atuante a liberação de recursos para que as obras de esgoto iniciem aqui em Porto Velho também. Quanto à questão da tarifa, realmente nós temos uma tarifa bastante alta, mas uma das razões que contribuem para que essa tarifa seja alta é a não utilização por grande parte da população que tem a capacidade de ser um pagante e faz uso do poço artesiano.
Nós temos caso de praticamente todos os hotéis de Porto Velho, hospitais particulares, escolas particulares, são usuários de fontes alternativas, ou seja, poços artesianos, semi-artesianos, cacimba também. Então, essas pessoas, elas deveriam estar contribuindo para que seriam pagantes, né? Teriam que ser pagantes, para que a tarifa, de uma forma geral, baixasse. Quanto mais usuário nós tivermos, maior a capacidade de distribuição dessa renda que a CAERD deveria ter. Ou seja, nós temos muitos usuários que, por lei, deveriam estar usando água tratada e não fazem. Meu Deus, é um absurdo isso. Eu estou pensando aqui, a fossa no mesmo terreno onde tem um poço artesiano e a quantidade que é utilizada é grande. Em hospital? Exatamente. São logradores que deveriam estar cuidando, zelando da saúde pública principalmente, e são os primeiros a fazer o uso, lançar mão dessas fontes alternativas, que, como a gente falou anteriormente, elas convivem com as fossas, porque Porto Velho não tem esgoto tratado, ou seja, as pessoas muitas vezes vão para se tratar e acabam adoecendo por ter contato com uma água que não está propícia para uso em muitos dos casos. Mas a fiscalização, Fabrício, por que não está tendo uma fiscalização para coibir, fechar, né? para coibir essas ações aí? Bem, a CAERD, ela não possui poder de polícia, ela só possui poder administrativo. Nós precisaríamos aí, nós estamos tentando aí uma parceria com a Vigilância Sanitária para que a vigilância possa atuar de forma mais efetiva, principalmente para fechar esses poços em hotéis, escolas particulares, hospitais particulares que ainda fazem uso dessas fontes alternativas. A Secretaria do Meio Ambiente também deveria estar também Exatamente, atuando, né? exatamente. Mas principalmente a vigilância sanitária, porque é uma questão de saúde pública. Isso é um absurdo, né, Ada? Porque assim, são hospitais, escolas, hotéis, escolas particulares, hotéis, universidades que ganham assim, rios de dinheiro, que podendo estar ajudando Exatamente. a arrecadação. É um alerta isso. Um alerta. Exatamente. Eu tenho assim, pelo menos em mente, somente aqui em Porto Velho a Universidade de São Lucas, o Centro Universitário de São Lucas, que tem água tratada. É o único. De pronto seria o único. As outras escolas, outras faculdades não fazem uso de água tratada. E isso é um absurdo, né? Muitos restaurantes que não fazem ali a preparação dos seus alimentos com água tratada. Isso realmente é um dissenso total. E o que a CAERD está preparando, que eu já ouvi falar daquela situação do selo, né? Que vai ter agora um selo para identificar os restaurantes que têm a água potável e outros que não. Exatamente. Água tratada. Nós já confeccionamos esse selo, vai ser um selo grande, para que o usuário possa identificar quais são os estabelecimentos que oferecem água tratada para o seu consumidor, para o seu cliente, né, principalmente. Importante isso, né? Claro, fazer essa diferenciação para que a gente possa realmente estar sabendo o que a gente está comendo, de que forma está sendo feito. Muito importante, louvável. Veja bem, você às vezes vai lavar uma verdura, vai lavar um alimento com água contaminada, não sendo uma água tratada. Que diferença isso vai fazer? Você vai consumir um alimento impróprio para o consumo, né? As pessoas infelizmente, ainda não têm a consciência que devem fazer uso de água tratada. Então eu pelo menos estou esperando ansiosa. Audiência pública, vereadora. Não, mas é questão Não. de Estado. Eu vou chamar o... Desculpa. Eu vou chamar uma audiência Audiência pública para do a gente Estado. debater isso aí. Ó. importante. Na verdade, deputado, existe uma lei federal, que é a 11.445, que fala exatamente sobre isso. No seu artigo 45, fala que nos locais onde tem rede pública não serão admitidas soluções alternativas, né? Então, nós só precisaríamos aí regulamentar essa lei federal que já está em vigor desde 2007. Mas a gente vai chamar essa audiência, viu? Aqui é um compromisso, inclusive, aqui no programa, para todos os telespectadores, chamar esse debate com vigilância, todo mundo. Vou chamar, envolver todo mundo. E quem sabe possamos sair com um acordo, né, lá dentro da Assembleia, para a gente poder somar esforços
na busca de resolver isso. Já que o problema surge também, que é o aumento de tarifa, é por conta da não arrecadação. Se tiver essa arrecadação, se tiver... Nós temos a AGERO, né, que é a agência reguladora também, que a gente está esperando o funcionamento dela. Até o presente momento nunca houve essa regulação, né, essa efetivação por parte da AGERO. Mas eu não vou entrar no detalhe. O problema, gente, é isso que tu traz hoje para a gente, é importante para todos terem ciência, as motivações que levam à tarifação, que levam à questão de tudo, esses esclarecimentos. A carreira de hoje passa por um caos, né? A gente sabe disso, passa por um caos. É greve que está aí hoje instalada, está encaminhada, tem essa greve. E sobre essa questão da greve aí, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Fabrício, que a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos. Estamos aqui hoje no programa ao vivo. Mande sua mensagem aí, 992517882. Acabei de receber aqui uma mensagem do seu Edmilson Cunha, morador lá do Tancredo Neves. A gente já solucionou algumas demandas do seu Edmilson Cunha, inclusive a iluminação lá da rua dele. Seu Edmilson, vou ler aqui a sua mensagem. Boa noite. A direção do Risoleta Neves também não apoia o esporte, o vôlei. Ele deveria apoiar. Ele pediu esse apoio aqui para o deputado Josino Boabaide, que Risoleta Neves é uma escola estadual. É o seu Edmilson? Edmilson Cunha. Seu Edmilson, a gente vai ter que chamar mesmo na chincha esse secretário, viu? Porque, sinceramente, os cargos de direção são tudo eletivos. A gente discute isso em sede de leis, de normas, né? E que os cargos são eleitos pela comunidade local. E se é eleito pela comunidade local, com certeza eles devem apoiar o que a comunidade faz seu pleito, né? Então a gente vai oficializar também agora, diante do Edmilson, o seu Cunha, né? Para a gente pedir uma providência por parte de uma autorização. Aí, eu não acredito que tem que criar uma lei agora por parte da Assembleia, também uma lei que autoriza as escolas concederem que as pessoas façam uso da quadra de esporte, né? Lembrando, por exemplo, lá na Escola Manaus, eu estava lá presente, chegou um cidadão, junto com a comunidade, com vários jovens, né, crianças, adultos, eles assinaram um livro, né, que o diretor é o Capitão Rocha, e eles ficaram com a cautela, tal dia, tal hora, dependendo também até o horário que fecha a escola. Mas eles têm lá uma responsabilidade, até porque se tiver qualquer dano, qualquer pessoa que brigar ou ver qualquer situação atípica, tem que ter um responsável. Então a gente pode elaborar aí junto com o secretário Val, buscar essa solução para as escolas. Esse é o meu compromisso para o seu Cunha aí, né? Para a gente responder até para toda a comunidade, tanto no âmbito de Porto Velho como do estado de Rondônia. Né? Na realidade, falta muito os espaços públicos, né? Esse espaço de convivência, espaço para jogar, né, bola, quadra de esporte, não tem praça, nossas praças estão assim bem destruídas, as que tem, né? Poxa, e tem espaço, mas não tem o local, a quadra. Às vezes colocam lá alguns equipamentos para poder fazer uma academiazinha ao ar livre, já está tudo quebrado. Então, o que falta é esse olhar, sabe? Esse olhar do poder público para esses espaços que nós temos, que é o espaço de convivência, o espaço de interação, onde as crianças possam, né, jogar lá sua bola, fazer sua atividade, o esporte, ele salva vidas também. É questão de saúde pública, como o seu próprio Edmilson Cunha colocou. Então é importante sim essa interação, essa oportunidade, não sei se é por falta de efetivo ou por falta de uma segurança maior, mas é bom mesmo, deputado, que verifique essa situação, assim como eu vou verificar também da outra escola. Bom, um abraço, seu Edmilson Cunha. Quero mandar um abraço também para o Luciano Promix, que está assistindo aqui o nosso programa. A dona Selma. A dona Selma também, um abraço. Wellington. Hindu, que recebeu uma homenagem hoje, né? Todos os eletricistas da Hindu. Foi bem legal hoje lá na Câmara Municipal. Parabéns novamente. Grande abraço. Bom, Fabrício, eu até fugi aqui olha, a gente vai se... Se a gente volta, Perdeu o fio da meada. a respeito do furto de água. O que você pode falar pra gente? Bem, o furto de água, Oi, Anny.
pegando aí o gancho do poço artesiano, que é um dos elementos que fazem com que a tarifa fique mais alta, o furto de água é um elemento que aumenta muito o estudo dessa tarifa. E muito mais até que o poço artesiano. Porque nós calculamos aí que nós temos aí, somente em Porto Velho, 40% de incidência de furto de água, o famoso gato. 40%. Ou seja, a população criou essa cultura de que fazer uso indevido, de uso da água sem pagar, é uma forma natural de se viver. E nós atingimos aí esse índice alarmante aí de 40% de pessoas que fazem uso da água sem o pagamento das tarifas. Cadê a conscientização, né, Fabrício? Ou seja, quem não está pagando faz com que aquele pagante esteja pagando uma tarifa tão alta. Qual é o crime capitulado, Fabrício? É furto qualificado. A pena de 1 a 5 anos, é isso? Exatamente. De 1 a 5 Furto anos. qualificado. A pessoa, então, você, telespectador, que conhece alguém que possa estar cometendo tão ilícito, informe. Só me engano, tem uma delegacia que foi tão... Nós temos o 0800 da CAERD, vou passar aqui o número para vocês, 0800 647 1950, onde principalmente os usuários pagantes podem fazer a denúncia de que quando souber que tem alguém fazendo uso aí do gato. E foi criada recentemente uma delegacia chamada Defraude, especializada em crimes contra o patrimônio de concessionárias. No caso aí, água e energia elétrica. Água e energia. Né? Essa delegacia ela vai trabalhar exclusivamente em crimes contra o patrimônio dessas empresas. Muito justo. Estou recebendo aqui a mensagem do Alex, lá do Esperança da Comunidade. Ele está falando o seguinte: tem como perguntar o ótimo trabalho que acontece na Companhia de Água e Esgotos, a CAERD, com os reeducandos. É um trabalho muito bonito. Eu mesmo estou lá há 2 anos no projeto. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mudei de vida, é um projeto muito bom. Esse é o Alex, lá do Esperança da Comunidade. Quando você falou o lindo trabalho, eu achei que viria aí uma ironia. Né? Ele gostou. Assim, mas exatamente, esse projeto que nós idealizamos na CAERD, que atinge todo o estado de Rondônia atualmente, né, e que foi fruto de uma homenagem que fizeram para o juiz Fantini, lá de Paraná, uma homenagem na Colômbia. Um projeto que nós fizemos aqui no estado de Rondônia, um projeto excepcional, que tem tirado pessoas, que tem tentado inserir também essas pessoas que são os reeducandos no mercado de trabalho, levando a eles uma profissão, trazendo a eles dignidade, porque são pessoas que têm trazido um certo resultado para a companhia, né, através do seu trabalho, através da sua dedicação, e nós temos participado da ressocialização dessas pessoas. É um projeto que tem nos trazido muito orgulho e que tem nos trazido muito resultado também. Mas assim, a gente fala... Então a CAERD tem um lado bom, né? Infelizmente a gente ouve só... a gente só ouve coisas... Algumas coisas negativas. Ali eu estou sempre constantemente... social, né, até a questão da greve, que até foi para o intervalo, a questão da greve, tem a questão dos problemas que falam sempre, a reclamação é de via que está sendo perfurada, da má prestação de serviço. Mas você, Fabrício, independente, você é funcionário público. Quem não conhece o Fabrício é policial civil. Ele já tem a condição dele, né, de servidor público, mas quando eu conheci o Fabrício foi uma situação até atípica, né? Falei, rapaz, um homem, não sei se ele é integrante só da CAERD, depois eu fui buscar, eu tenho muito respeito pelo Fabrício, pelo Haroldo, que foi procurador lá da CAERD, também é do Estado. Da PGE, né? procurador. Tem lá o outro, que é o engenheiro, o Mauro. O Mauro. Então tem umas pessoas que eu admiro muito ali dentro. Abraçaram a causa da CAERD, mas, e falando em CAERD, tem esse problema que ainda passa, né? A situação de uma série de problemas, né? A greve dos servidores. A greve. Nós temos servidores fantásticos, não só... tem o Wagner, superintendente, tem os outros superintendentes do interior, a Lilian. Tem pessoas que dão sangue pela companhia. O Marcelão, um abraço, Marcelão.
que trabalham no campo. São pessoas assim que dão sangue realmente. Temos muitos servidores fantásticos. E mesmo assim estamos vivendo um momento de greve, um momento difícil, em que a grande maioria dos empregados decidiram aderir a essa greve, que é uma greve que visa principalmente a busca pelo pagamento do salário no seu tempo certo, né? Nós somos vítimas também, eu sou vítima do atraso salarial, é uma realidade, principalmente em virtude de bloqueios judiciais decorrentes de algumas gestões que não priorizaram o pagamento de algumas dívidas. Isso gerou passivo trabalhista, gerou uma série de indenizações que hoje a CAERD é fruto aí de bloqueios judiciais. E juntando aí com a perda de algumas concessões, como Ariquemes e Rolim de Moura, a arrecadação baixou consideravelmente, fazendo com que iniciasse aí esses atrasos de salário que a presidente tem se dedicado dia e noite para poder resolver essa questão salarial. A gente tem um dia mais ou menos, ou está sendo negociado ainda? Quando o pessoal vai retornar e vai receber? Não sei, sinceramente eu não sei a questão da greve, porque nós temos que nos desdobrar para atender aí a necessidade da população. Então eu tenho trabalhado diuturnamente para poder pelo menos minimizar o atendimento à população. É isso aí, gente. Nós estamos ficando por aqui. Essa questão da greve aí, o deputado Josino também está vendo, né, acompanhando, porque não pode as pessoas ficarem sem salário. Salário é alimento, alimentação, né, diário, e a gente precisa que tão logo isso tudo seja resolvido. Lembrando que você que vai estar assistindo o programa 6h30 da manhã, o programa não é ao vivo pela parte da manhã, vai ser reprisado no canal 17 às 6h30 da manhã, tá bom? Muito obrigado, Fabrício, pela presença, obrigada a todos aqui por terem mandado as mensagens aqui pra gente. A gente vai treinar um pouquinho mais para fazer ao vivo, né? Eu quero agradecer também a presença da Mari Silva, que é a esposa do Fabrício. Obrigada, gente. Gostaria de agradecer, deputado, vereadora Iane, pela oportunidade de falar dessa questão tão importante, não só para Rondônia, mas para todo o Brasil, que é a questão do saneamento básico, que por muitos anos tem sido negligenciada até por toda a população. De extrema importância nós termos saneamento básico no nosso país. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau, gente. Sweep the streets I